Deus falhou na sua criação? Aonde Deus errou? Você acredita que Deus é perfeito? Será que Deus errou mesmo? Bem, gente, pelos atributos de Deus, é impossível atribuir a Ele qualquer tipo de erro, inclusive sobre a criação humana. Aonde então a cópia de Deus falha? A cópia de Deus falha a partir do momento que Deus atribui a ela a função de se multiplicar diretamente, ou melhor dizendo, a incompetência de manter a perfeição que Deus fez foi do próprio homem. Ele é quem falhou. Seguindo o roteiro oficial. Já deixa o seu like, se inscreva no canal e marque o sininho, porque o assunto é interessante. O filósofo e sociólogo Walter Benjamin falou sobre a teoria da reprodutibilidade técnica, ou seja, as múltiplas cópias banalizam a peça original. Vamos tentar entender o seguinte: se você pegar uma maçã verdadeira e colocar em um scanner 3D, será impressa uma maçã semelhante. Porém, você não poderá comer a maçã reproduzida, pois ela não é a original. Se você pegar a maçã que foi reproduzida e usá-la como original para outra cópia, ela perde qualidade. Após diversas cópias das cópias, a maçã perderá quase que totalmente as qualidades, para comparação com a matriz. Partimos então da criação do homem. Deus fez o homem, sua imagem e semelhança, mas não lhe deu todos os atributos de Deus. Ou seja, o homem é só uma cópia, como a maçã do exemplo. Assim, quando Deus permitiu que o homem se reproduzisse, todas as cópias deste homem passou a perder características que o aproximava de Deus. Porém, as características das falhas humanas se reproduziram em suas cópias seguintes, de maneira que as cópias atuais estão longe da matriz verdadeira. Assim, é possível entender que a inteligência de Deus contida no homem vem se perdendo às inúmeras cópias de seres humanos, e as suas falhas afastou-se da verdadeira cópia de Deus, perdendo atributos e inteligência. Seria isso uma explicação para as recentes descobertas das pedras megalíticas de mais de 17 mil anos cortadas por uma tecnologia que ainda não foi inventada pelo homem atual? Seria também a resposta para explicar sobre as construções das pirâmides que até o dia de hoje intriga cientistas e a humanidade? De acordo com o livro mais antigo existente na Terra e o mais usado até o dia de hoje, datado de 3.000 anos atrás, a Bíblia Sagrada, deixa algumas pistas que podem ser utilizadas para fortalecer aí essa teoria de alguns estudiosos. O rei Salomão, escritor do livro de Eclesiastes, no capítulo 3, traz a ideia de ciclos repetitivos na existência humana, o que deixa claro que a tese de que o homem era mais inteligente no passado pode ser, sim, uma filosofia a ser considerada. Ele declara: alguém pode dizer que existe algo novo sobre a Terra? Tipo, veja, isso nunca aconteceu sobre a Terra antes, é extraordinário. Ele responde: não, tudo que existe já aconteceu há algum tempo atrás. As pessoas não lembram, mas já aconteceu. Não há nada de novo sobre a Terra. Salomão ainda dá o exemplo do ciclo da chuva para explicar que a humanidade está vivendo um eterno ciclo repetitivo. Assim, é possível que, de tempos em tempos, a humanidade evolua tecnologicamente e se autodestrua por estupidez, voltando à Idade da Pedra. Os bunkers construídos deixam claro que só os que correm para as cavernas poderão sobreviver a mais um ciclo de estupidez da civilização humana. Pode ser que estejamos no mesmo caminho dos nossos antepassados e daqui a milhões de anos, os escombros deixados por nós sejam um objeto de estudos que deixarão interrogações em uma nova civilização. Já deixa o seu like, se inscreva no nosso canal e compartilha. Que viagem! Mas tenha certeza que o nosso canal pesquisa fundo para trazer os temas de forma mais clara para pessoas inteligentes e curiosas, assim como eu e você. E aí, gostou do nosso tema?